Bom dia. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Hoje é dia dos pais. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma oração por todos vocês, em nome de Jesus. Todos os papais, né? Quem está aqui já está encaminhado, ainda não é pai, mas vai ser, pretende ser um dia. Quem ainda não é pai, pretende ser? Só dois? O pessoal que casou recentemente aí, esse pessoal está meio devagar, né? Também acha, mano? A gente é de outra época, né? E quem já é papai aí? Caramba, glória a Deus. Eu vou abençoar vocês daqui a pouquinho em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos fechar hoje o nosso estudo sobre as fontes, né? Lembra? Isaías 12, versículo 3. Coloca na tela para mim, por favor. Isaías 12, versículo 3. Só para quem não estava aqui durante as outras reuniões, né? 14, perdão. Não, 12. Não, peraí. É Isaías 14, 3. Eu falei 12, né? Não, peraí. O que aconteceu? Não entendi nada. 12, volta no 12, 3. Por que apareceu outra mensagem? Por que está aparecendo outra mensagem? Não. Tá certo, agora tá certo. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Isso aqui foi o ponto de partida. E Deus deu para a gente várias mensagens que eu creio que ajudou bastante a gente. E hoje eu quero fechar esse estudo, eu quero fechar essa lição sobre essas fontes da salvação. Mas é bom assim você lembrar, né? Se eu sou salvo, então existe fonte, está no plural. E Deus quer me conduzir a essas fontes. Eu preciso ser uma bênção e preciso ter a capacidade de ir até essas fontes sempre que precisar. E eu entendo então que Jesus preparou tudo para a gente ter uma vida tranquila e abençoada aqui na terra. Eu não acredito que essas fontes que o Isaías está profetizando são fontes lá para o céu. Lá no céu não tem ranger de dentes. Lá no céu o próprio Senhor será a nossa fonte. A Bíblia fala que não vamos precisar nem da luz do sol, nem da luz da lua, porque Ele vai até iluminar a gente com a sua própria luz. Então essas fontes da salvação é para que eu possa ser abençoado aqui na terra, onde eu posso então buscar dele a fonte para ser curado, buscar dele a fonte para prosperar financeiramente, buscar dele a fonte para restaurar o que tem que ser restaurado, restituir o que precisa ser restituído. Então tem muitas fontes, Deus tem para a gente muitas fontes, para a gente que recebeu Jesus como Salvador. Pastor, o senhor está excluindo, eu não aceitei Jesus como Salvador ainda, o senhor está me excluindo, o senhor está me tirando dessa bênção, eu também quero. Irmãos, a Bíblia é clara, são fontes é para quem é salvo, é para quem se entregou a Jesus Cristo e recebeu Jesus como único Senhor e único Salvador da sua vida. Quem está entendendo? Então essa salvação, às vezes a gente fica pensando assim, poxa, eu sou salvo, então eu tenho a vida eterna. Mas e aqui no mundo, eu estou sozinho? Você acha que você está sozinho aqui? Não, se você aceitou Jesus, o Espírito de Deus é com você. E Ele preparou fontes para que você pudesse ir até lá e receber de Deus os recursos necessários para você viver melhor aqui na terra. O amor, a família, enfim, vários. A gente viu inclusive que até Jesus, cansado do caminho, é só um comentário, Jesus cansado do caminho, ele se assentou aonde? Nós vimos semana passada, João 4, Jesus cansado do caminho, sentou-se aonde? Na fonte. Amém, Jesus? Então assim, se eu sou salvo, eu tenho fontes e preciso me aproximar a essas fontes para que eu possa extrair de Deus o melhor, para que eu possa viver bem e ter paz e ter tranquilidade, ter prosperidade, ter saúde e alegria na minha alma em nome de Jesus.
Amém, pessoal? Hoje eu queria falar com vocês com a bênção que o Jacó vai dar para os seus filhos. Eu não vou ler toda a bênção, eu vou ler só a bênção do José. O Jacó, ele já foi para o Egito, está bem velhinho, vai morrer. E aí ele vai abençoar seus filhos antes da morte. Ele vai pegar todos os seus filhos e ele vai dar uma bênção para eles. O José foi aquele que para a gente simboliza Jesus Cristo. Por quê? Porque o José está no Egito, mas ele agora é governador do Egito. E ele pode salvar o povo dele, que o Jacó ele vai com 70 almas lá para o Egito, e o José, por ser governador do Egito, ele consegue salvar a família dele. Então assim, ele é Jesus salvando a gente, né? Simbolicamente. Jesus tem bênção para mim, bênção para você. O José vai receber uma bênção do Pai, como Jesus recebeu do Pai e dá para a gente. Amém, pessoal? Bom, então eu queria ler essa bênção do pai, o Jacó, entregando essa bênção para o José junto com vocês, em Gênesis 49. Gênesis 49, ele vai abençoar o Gade, o Asser, o Isacar, o Gés, todos eles serão abençoados. Mas eu quero ler só a bênção do José, porque de todos esses irmãos aqui, eu acho que o José é quem mais representou Jesus Cristo, né? Ele conseguiu reinar num lugar que não era para reinar, ele conseguiu salvar a família dele toda, ele conseguiu crescer, enfim. Gênesis 49, acharam? Versículo 22. Olha o que o Jacó vai falar para o José. José, ele é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto aonde? A fonte. Seus ramos correm sobre o muro. E os flecheiros lhe deram amargura. E o flecharam. E o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte. E os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos de quem? Você pode ver, não sei se na sua tradução está assim, mas na minha está, letra maiúscula. Do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Essa é a bênção que o Jacó, o pai, vai dar ao José. Eu até separei aqui as bênçãos que ele recebeu. Do versículo 22 ao 23, a Bíblia fala que ele daria muitos frutos. Do 24 diz que o valente, o pastor, a pedra de esquina seria com ele. O valente, o pastor, a pedra, a gente sabe que é Jesus Cristo. Então Jesus foi com José o tempo todo. Por isso que ele chega no Egito como escravo, ainda jovem, se transforma em governador do Egito, começa a liderar aquele país poderoso e se torna um homem muito importante, muito influente, ao ponto de conseguir uma cidade inteira para o povo de Israel habitar. Né? O homem se transformou numa pessoa muito importante, mas ele estava junto da fonte. Lembra que eu falei semana passada? Se Jesus cansado precisou sentar junto da fonte, quanto mais eu e você, irmãos. Né? Lembra, semana passada eu comentei isso. Se Jesus cansado do caminho, eu lembro até que eu comentei com vocês, a vida cansa às vezes, né? Cansa ou não cansa? Indisposição com família, situações financeiras, problemas com saúde, dificuldades no lar, dificuldades em casamento, problemas ministeriais para quem faz a obra de Deus, problemas familiares, sentimentais, emocionais, várias situações se tornam pesados às vezes. Mas Jesus, quando se cansou, ele sentou aonde? A Bíblia fala que o José, junto à fonte, ele daria muitos frutos.
Então onde eu vou dar frutos? Junto de quem? Do valente, da pedra, do pastor, de Jesus Cristo. Eu preciso ter a palavra de Deus. Eu não posso aceitar que a minha vida vire uma vida de reclamação, de murmuração, onde qualquer problema que eu tenho, começo a reclamar. Eu não posso começar a ser aquela pessoa que vive reclamando. Eu não posso ser essa pessoa. Eu tenho que ser essa pessoa que vai para onde? Para a fonte. Jesus cansou, foi para onde? A bênção do José começa dizendo que ele vai estar onde? E lá ele vai frutificar muito. Na fonte ele vai encontrar o valente, a pedra, vai encontrar a rocha no caso, né? Vai encontrar o pastor, que é Jesus Cristo. Então você vê que Jesus foi com ele o tempo todo. Embora Jesus só nascesse milhares de anos depois, né? Que ele vai nascer da Maria, mas ele já estava com José, ele já era com José, ele já era a fonte do José, ele era o valente, o pastor, a pedra que andava com José. Por isso que José prosperou, e é por isso que você vai prosperar. Amém, Jesus? É por isso que você vai crescer nos seus caminhos. Quando você começar a entender que você é de Deus e precisa estar junto da fonte. Então, Deus colocou uma coisa no meu coração. Eu preciso ser uma fonte perto da fonte. Entendeu? Porque a partir do momento que eu ando com Jesus Cristo, eu preciso frutificar. Em João 15, só um comentário, eu comentei essa semana sobre João 15, e andei lendo bastante. Em João 15, ele diz que ele é a videira, o pai é agricultor, e eu sou o ramo que estou ligado nele. Se eu começar a dar fruto, o que o agricultor vai fazer? Eu sou um ramo bom, estou dando fruto, estou ligado a uma videira boa, estou dando fruto. O que quem cuida da videira, o que essa pessoa faz? O que Deus faz? Ele limpa para que ela possa gerar mais frutos, certo? Mas se eu estou ligado a uma videira e eu sou um galho, e o galho começa a secar, o que o agricultor, quem cuida da videira, faz? Porque senão vai estragar a videira toda se deixar ali. Então corta e lança fora. Amém, Jesus? Então se eu estou junto à fonte, eu tenho que ser fonte. Eu sou uma fonte junto da... Por quê? Porque eu tenho que dar frutos. Você que frequenta a igreja, que entregou a sua vida a Jesus Cristo, você precisa dar frutos. Você precisa ter uma virada de vida, uma mudança completa. Você precisa ser uma pessoa, precisa, né? Cada um sabe da sua vida, mas você deve olhar para a Bíblia Sagrada e entender que a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, ela é uma fonte inesgotável. Ela é uma fonte que quando você se rende a ela, você muda por completo. Seu caráter muda. Você começa a pensar nas culturas desse mundo de uma maneira diferente. Elas já não são tão influentes a você, porque você agora tem a cultura bíblica para tomar conta, para estar na sua vida. E você começa a pesar um pouco mais as culturas desse mundo, que impõem a gente certas coisas que não agradam a Deus. A gente começa a pensar mais quando a gente encontra amizades. Que tipo de amizades nós temos? A gente começa a pensar mais no céu e menos na terra. As coisas materiais, elas são importantes, claro que elas são importantes, mas elas não são tão importantes ao ponto de eu abandonar, por exemplo, a minha família. Minha família passa a ser mais importante do que meu carro, minha casa ou outra coisa qualquer. Porque Deus começa a entrar, e se a fonte está em mim, eu preciso ser uma fonte, porque se Ele me alimenta, eu preciso alimentar. Se Ele me abençoa, eu preciso abençoar. Se Ele me alcançou, eu preciso alcançar outras pessoas. Se Ele me libertou, eu liberto. Se Ele me curou, eu curo. Está entendendo isso, sim ou não? Em Marcos 16, Ele manda você ir curar os enfermos, expulsar demônios e falar dele para o mundo todo. Coloca para mim, Marcos, não está na minha anotação, mas coloca Marcos 16, acho que 17, 18, salvo engano aí. E depois volta para Gênesis 49. Marcos 16. Marcos, isso. E estes sinais seguirão aos que crerem.
Qualquer um, irmãos. Amém, Jesus? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí ele vai falar, pode botar o 19. Aí ele vai falar assim: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra, à direita de Deus. Amém, Jesus? Então, antes dele subir, ele deu a dica para a gente: eu fui fonte e sou fonte para vocês. Eu quero que vocês sejam fontes para outras pessoas. Então, eu sou uma fonte junto à fonte. Então, se aquela fonte me faz frutificar, se ela está junto a mim, ela é o meu valente, a minha pedra, o meu pastor. Se essa fonte está me alimentando e me abençoando com bênção do céu, com bênção de baixo. Você viu isso aqui, certo? Com bênção da maternidade. Então, quem é mãe, sabe? E quem é filho e tem uma mãe presente, sabe? Como é importante uma mãe. E toda essa bênção, o Jacó dá para o seu filho José. É a bênção do José, antes dele morrer. Depois que ele abençoou todos os filhos, ele vai falecer. O Jacó vai morrer na sua velhice. Está dando para entender? Então, assim, se eu tenho essas bênçãos, eu preciso ser uma fonte que abençoa. Eu preciso abençoar quem está em minha volta. Começo por quem está dentro da minha casa. Eu preciso ser uma bênção para quem está onde? Primeiro, dentro da minha casa. Eu não posso ser alguém que não sabe abençoar a própria família. Eu sou uma fonte perto da fonte. Eu tenho que ser uma fonte para minha esposa. Eu tenho que ser uma fonte para quem me cerca, para os meus filhos. Amém, Jesus? Eu estou perto da fonte, eu me torno uma fonte. Ele fala: você vai frutificar. Eu vou te abençoar com bênção dos céus de cima e com os céus de baixo, com um abismo aqui embaixo. Então, bênção de cima, bênção de baixo, bênção espiritual, bênção terrena, não vai faltar para você. Porque José estará junto da fonte. Ele começa dizendo no 22, José é um ramo frutífero junto à fonte. Irmãos, é só ler, a gente leu semana passada, não vou repetir, o Salmos 1, né? Se você está plantado junto a ribeiro de águas, você vai ser uma árvore que vai dar fruto até fora do tempo. Você vai ficar uma árvore bonita, esverdeada, porque você está lá perto das águas. Quem está entendendo? Então eu sou uma fonte perto da fonte. Você bota uma árvore numa pé de uma fonte, ela vai frutificar rápido, vai ficar bonita, vai ficar verde, tem muita água, nutrindo ela ali, e ela então vai frutificar. Mas quando ela frutificar, ela não vai beneficiar as pessoas com seus frutos? Sim ou não? É assim que Deus espera que eu seja e você seja. A gente tem que parar com a ideia de que a gente é a igreja de Cristo e que a gente vem para a igreja para buscar Cristo e depois a gente volta para casa e é só a nossa vida que interessa. É só a bênção que Deus tem para a minha vida que interessa. Não, Deus está de olho na gente, irmãos. E Ele quer saber se a gente está dando frutos. Eu sou a fonte deles, mas eles não estão distribuindo a fonte deles, não estão distribuindo água para ninguém. Então eles vêm até mim, bebe, vai embora, esvazia, vem até mim, bebe, vai embora, esvazia, vem até mim e bebe de novo. E eles não dão para ninguém. Eles não estão fazendo. Isso chateia o nosso Senhor. Dai e ser-vos-á dado. Amém, Jesus? Então eu entendi que eu sou uma fonte perto da fonte. Minha fonte estava seca e Ele me alimentou. Agora que eu estou cheio, eu preciso dar. E aí eu vou a Ele de novo e distribuo. E aí começo, Ele dá e eu distribuo. Aquela pessoa se torna uma fonte, vai até Ele, distribui para outro. E a gente forma isso aqui, ó. Isso é uma congregação. Nós somos um monte de fontes, um abençoando o outro. Aliás, essa é a grande importância da igreja. Numa geração, numa época em que as pessoas estão falando contra a igreja. Que o próprio crente não quer mais ser membro de igreja.
Muitos crentes hoje não querem ser membros de igreja. Querem ter seus grupinhos separados nos apartamentos apenas. Nada contra o trabalho fora da igreja, tá? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que só querem se encontrar fora da igreja. Que não querem mais membrar numa igreja. Que não vê mais importância de ser membro de uma igreja. É disso que eu estou falando. E isso está errado. Muito errado. Eu tenho que ter uma congregação. Porque nós nos transformamos em fontes. Quando nós temos Jesus como fonte. Nós somos capazes de alimentar outras pessoas. Entenderam isso? Então vamos lá em Provérbios 14, rapidinho. Provérbios 14, eu estou encerrando esse estudo, tá? Foram várias reuniões, nessa agora eu estou terminando o nosso estudo. Vou começar outro na próxima semana. Provérbios capítulo 14. Daqui a pouquinho vamos servir a ceia. Versículo 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida. Para quê, irmãos? Laços da morte. Laços da morte. Laços da morte são, como é que eu vou colocar? São armas, são investidas do diabo sobre a nossa vida. Então, muitos casais estão entrando em laços da morte. Tinham tudo para ser um casal abençoado e estão se engalfinhando, parece gato e rato. São casais que têm o evangelho, que deveriam ser então casais cheios de amor, amorosos, cuidadosos um com o outro, verdadeiros parceiros. Eu comentei outro dia aqui que tem casal que está se separando, não porque não se amam, mas não são parceiros. Não sabem serem parceiros. Então cada um se preocupa com o seu. Eu amo a minha esposa, mas se eu não tiver comida eu vou brigar com ela. Eu amo a minha esposa, mas se ela precisar de alguma coisa, o problema é dela. Eu não sou parceiro dela. Eu amo e não sou parceiro. Porque se eu fosse parceiro, eu tirava da minha comida e dava para ela. E ficava sem comer. Se eu sou parceiro, eu me preocupava em suprir ela e não eu. Mas quando a gente não é parceiro, a gente só pensa na gente. Me dá para mim. Ninguém faz nada. Não sempre comigo. Ninguém faz nada comigo. Todo mundo faz tudo. Mas eu nunca vejo. Eu nunca valorizo. Porque eu não sou parceiro. E eu comentei isso outro dia aqui. Muitos casais estão se separando não é porque não se amam, mas é porque não entenderam que devem ser parceiros um do outro. Devem se preocupar. Eu tenho que me preocupar mais com ela do que comigo. Ela tem que se preocupar mais comigo do que com ela. Então eu não posso ver a minha esposa com necessidades e eu ficar me preocupando com a minha. Eu tenho que suprir as necessidades dela. Todas elas. Todas. Amém, Jesus? A gente tem que ser parceiro. O temor do Senhor, esse respeito que a gente tem pela casa do Senhor, pela Bíblia Sagrada, pela oração, pelas coisas espirituais, esse respeito que a gente tem, é por isso que eu fico triste quando você está ouvindo a palavra e você não presta atenção, tem gente atendendo telefone, gente conversando na hora da palavra, o pastor fica triste. Parece que não tem o respeito pelas coisas de Deus. Esse temor, esse respeito, ele é uma fonte de vida, ele fala, para preservar dos laços da morte. É isso, esse respeito, que vai fazer você enxergar quando o diabo está tentando entrar. Você percebe a malícia, a maldade, que tem alguma coisa errada, algo não está encaixado, você começa a perceber que tem algo errado. E esses laços, irmãos, o diabo prepara laços muito bem preparados. Você já deve ter passado por experiências na sua vida que você não percebeu, quando abriu os olhos já tinha acontecido. Quem já passou por essa experiência aí? Você nem percebeu, quando abriu os olhos já tinha acontecido. Pode falar, pode levantar a mão. Várias pessoas. Amém, Jesus? A gente, quando menos percebeu, o filho já estava no tráfico.
Quando menos percebeu, o marido já tinha outra mulher. Quando menos percebeu, a mulher já estava saindo de casa. Quando menos percebeu, já estava enfermo, já estava doente. Quando foi no médico, já era tarde demais. Você está entendendo? São os laços. A pessoa, ela não percebe que tem algo errado. Ela fala assim, eu nem percebi, pastor. Mas era para ter percebido. Quando eu tenho respeito pela palavra, quando eu busco a palavra de Deus incessantemente, quando a palavra faz parte da minha vida, Deus começa a me mostrar os laços. E o diabo não consegue me pegar desprevenido. Eu consigo me antecipar nessa batalha. E eu consigo pegar ele desprevenido. E eu venço. Amém, Jesus? Então, é importante ser uma fonte perto da fonte. Capítulo 13, volta aí um pouquinho só. Versículos 13 e 14. Isso aqui vai me dar mais base porque eu falei com você agora. 13, 14. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será o quê? Galardoado é um tipo de um prêmio, né? Premiado, você recebe um galardão, recebe um prêmio de Deus. É bom receber prêmio, sim ou não? É bom ou não? Vocês estão devagar hoje, hein? É o frio? Se for o frio, vamos desligar todo o ar-condicionado aqui. É bom receber prêmio, sim ou não? Quando você era mais garoto, mais criança, e você tirava nota boa, e seu pai te dava alguma coisa, você gostava, sim ou não? Bom, quem recebia, né? Quem podia receber, né? Que a gente recebia só um bom, tá tudo bom, não tinha muita coisa para fazer, né? Mas tem gente que já teve uma vida melhor, né? Aí, quando o filho tirava nota boa, tinha um presentinho lá. Mas não é bom receber prêmio? Não é bom receber o reconhecimento? Não é bom, mulher, quando o marido chega em casa, olha para você e fala, o que você fez? Você está mais bonita hoje. Você se sente bem ou se sente mal quando o marido te percebe? Quando o marido percebe a senhora, a senhora se sente bem ou mal? Mas o homem também, quando você está em casa, a mulher olha para você, filho, você está bonito hoje, hein? O que você está fazendo? Está mais magrinho. O homem também, as mulheres pensam que os homens não sentem, os homens sentem também, tá? Não adianta vir com essa história, você é homem, você não é mulher. Não, o homem sente também, tá? Quando a mulher não está nem aí. Nem aí, o homem pode fazer o que for, que ela nem vê nada, não sabe de nada. Sabe, pensando que os homens não sentem? Fala aí, homens, pais. Hoje é dia dos pais, hoje é dia de malhar as mulheres. Os homens hoje não, os homens têm canja hoje. Brincadeira, mulheres, calma. Não vou, vocês sabem que eu tenho o maior respeito por vocês, eu não vou fazer uma coisa dessa. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Mas o homem também não sente. Quando você entra em casa, sai de casa, faz as coisas e a mulher não percebe, não tem um elogio, não tem nada. Pelo contrário, às vezes é só... Você acaba de fazer 1, 2, 3, 4, na quinta você não fez e vem uma bronca em cima. Aí você fala, caramba, eu fiz um monte de coisa. Uma que eu não fiz, bronca em cima. Homem, sente ou não sente? Vocês homens, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês querem me deixar mal. Homem, sente ou não sente? Vocês estão com medo da mulher, irmão? Está com medo da esposa aí que está do seu lado? Essa mulher é tão brava assim? Será que ela é tão brava desse jeito? Não, pastor, eu que não ligo. Que não ligo o quê, irmão? Todo mundo tem sentimento, todo mundo tem emoção. Como é que você faz e ninguém percebe, ninguém fala nada, e quando não faz é só bronca, e você vai dizer que não sente? Claro que sente. Você é mais duro, a Bíblia fala que o homem a mulher é um frágil mais frágil, mas o homem sente, não vem que... Para de graça. Amém, Jesus? Ou você está de gracinha, ou você está com medo da sua esposa estar do seu lado aí. Aí eu já não sei se a mulher é tão brava desse jeito. A ponto de você olhar para o lado assim. Eu só vi uns olhando assim. Mas não levantou a mão. Vocês entenderam? Vamos voltar para a palavra aqui. Que é isso? O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será premiado.
Agora olha o 14. A doutrina do sábio é uma fonte, de novo, hein? É uma fonte de vida, de novo, para desviar dos laços. Então vamos lá, é sábio. Presta atenção no que eu vou te dizer, porque eu não quero pegar no pé de ninguém, irmãos, mas eu preciso ter doutrina. Entende? Eu preciso ser uma ovelha doutrinada. Eu preciso ser um pastor doutrinado. Eu tenho pessoas que me lideram no mundo espiritual e eu preciso ter respeito e doutrina. Aqui na igreja, não estou dizendo de doutrina de alguém mandando na sua vida. Isso eu não aceito isso, eu não entendo isso. Eu não entendo o evangelho desse jeito. Eu não posso mandar você usar determinada roupa, determinado cabelo, ou casar com alguém. Isso não é papel meu. Meu papel é pregar o evangelho. Mas você precisa pegar a palavra e colocar essa palavra no coração como doutrina. É doutrina. É a palavra? É. Então é assim que eu vou fazer. É o que o pastor está pregando. Está na palavra? Está. Então eu não vou ficar de birra com o pastor, não. Está na palavra, então eu vou ter doutrina. Eu comentei aqui outro dia, há um tempo atrás, que uma vez eu estava na igreja e 2 mulheres foram na minha reunião e me pediram para conversar comigo depois. Eu atendi as 2. E elas falaram que elas eram de uma outra igreja. E o pastor, elas tinham cometido um erro, nem quis saber qual foi. Elas tinham cometido um erro, elas 2 tinham cometido um erro, era de ministério, tinha cometido um erro. E o pastor de púlpito, ele então exortou diante da igreja. Então ele falou do erro delas, falou que elas estariam no banco e exortou as mulheres diante da igreja. E eu falei, caramba, que coisa pesada, né? Mas eu falei assim para ela, eu pensei, que coisa pesada, né? Mas Deus me direcionou, e eu falei para elas assim, vem cá, é doutrina da sua igreja a exortação aberta? Porque a Bíblia fala que algumas exortações elas devem ser abertas mesmo, mas não é aberta para todo mundo, né? É aberta no sentido de eu falar com você e não ficar cheio de dedos, cheio de segredos, levar você escondido e falar logo, abertamente. Bom, aí eu falei, é uma doutrina da igreja? Elas falaram assim, pastor. Aí eu falei, então tá, vocês já viram o pastor de vocês subir no púlpito e exortar outra pessoa ou outras pessoas que erraram abertamente para a igreja? Já, várias vezes. Então é doutrina da igreja? Então é doutrina da igreja. Eu falei, então volta lá, se conserta com o seu pastor, que vocês estão em pecado, vocês estão errados, vocês sabem que era assim, enquanto era com as outras pessoas, vocês nem ligaram, mas agora que é com vocês, vocês vêm aqui reclamar do pastor de vocês e da doutrina da igreja de vocês. É fácil, né? Quando é com os outros, né? É fácil. Amém, Jesus? E elas não gostaram, viraram e foram embora. Então a gente está errado? Está errado. Vocês não ligavam, o pastor reclamava, o pastor doutrinava abertamente todo mundo, mas quando é com vocês, vocês não aceitam? É doutrina. Irmãos, eu preciso ter doutrina. O sábio, ele tem uma doutrina com Deus, com a palavra de Deus. Não é um ritual, mas é uma doutrina. Ele é doutrinado para servir a Deus, para buscar a Deus, para ler a Bíblia, para orar, para ter tempo com Deus, para vir à igreja, para obedecer a Escritura. E isso tudo, esse conjunto todo, faz com que você se livre dos laços da morte. O diabo vai preparar as armadilhas, mas você não vai pisar nas armadilhas dele. Por quê? Porque você teme a Deus. E você tem doutrina, não é aquela... Não estou chamando ninguém de relaxado, mas tem gente que é. Tem gente que está na igreja e é. Muito relaxado. Com o mundo espiritual que eu estou falando. Entendeu? Então não tem aquela doutrina. Tempo de oração, tempo de meditar, tempo de vir à igreja, tempo de sentar, de ouvir. Não tem aquela doutrina. Aí essa pessoa não está sendo sábia. O diabo prepara um laço e ela não consegue enxergar. É um namoro, um relacionamento, é uma pessoa que se aproxima de você, você que é viúva, você que quer casar, que está louco para casar, louca para casar, e de repente aparece alguém
e você não vê que aquela pessoa ainda não é de Deus. Ah, mas como é que eu vou saber que uma pessoa não é de Deus? É simples, está te desviando da palavra, não é de Deus. É muito simples. A gente é que complica. Tem um louvor assim, né? A gente é que complica tudo, não é? Do Tales, né? Tem um louvor assim, e é verdade. Ah, começou um namoro e a pessoa já quer ir para sua casa para passar a noite com você. Você acha que isso é de Deus? Claro que não é. Você pula fora. Pula fora, filho. Ó, perna para quem te quer, manda catar coquinho e vai embora. Manda vazar, vaza. Não, meu compromisso primeiro, eu tenho doutrina com Deus. Amém, Jesus? O sábio tem doutrina. A gente às vezes não é sábio, irmão. Aí você vê essa bagunça que está por aí. Todo mundo quer pregar o evangelho, todo mundo quer se dizer evangélico, mas poucos estão querendo compromisso com a palavra de Deus. Falta de doutrina. Eu repito, para poder seguir e terminar a mensagem. Não é doutrina no sentido de eu mandar na sua roupa, de eu mandar na sua casa, de eu mandar, o pastor mandar no seu casamento, o pastor mandar no seu relacionamento. Eu não tenho direito disso. Eu não tenho direito. Se a igreja é assim, então, e você estiver lá, você se submete à doutrina de lá. Mas aqui, não, eu não sou assim. Não me meto na vida de ninguém. Amém, Jesus? Mas doutrina no sentido de palavra de Deus, de orientação de Deus, de saber o que é e o que não é, o que pode e o que não pode, até onde eu vou e até onde eu não posso ir. Eu preciso ser uma fonte perto da fonte. Foi essa frase que Deus colocou no meu coração hoje. Eu preciso ser uma fonte perto da fonte e me alimentar nessa fonte para ser fonte para outras pessoas. Entende? Aí eu vou me livrar dos laços. Por isso que ele fala aqui, a doutrina do sábio, esse sábio doutrinado, que tem a hora para tudo, que é correto, não é aquela pessoa chata, bem toda certinha, toda coisinha, tudo limpinha. Ai, mas isso aqui é muito chato, hein? Se você é assim, você ora a Deus. Que tem gente que é, como é que fala? Qual é a palavra que fala? Que é exagerado. De limpeza, exagerado contigo. Não, mas aí é a doença, né? O toque, né? Metódico. É isso aí, metódico. Tem gente que é metódico, tem ou não é? Tem ou não tem? Eu acho isso aí demais também. Vamos exagerar também, né, irmão? Chegar em casa, tem um pouquinho de poeira aqui, aí você não limpou direito não. Tá, de brincadeira. Você tem que ver isso antes de casar, hein, mulher? Porque se esse homem for assim, você não vai suportar, não. E tem que orar, de repente é toque, né? Esse toque aí, né? Hoje tem doença para tudo, né, irmão? Eu estava falando outro dia, na minha época a gente era garoto, ia para a chuva, jogava bola na lama, na rua, tirava tapão do dedo assim, chutando a pedra, ficava aquele dedo todo vermelho de sangue. Minha mãe pegava, jogava álcool, jogava metiolate vermelho, metia um pano, metia um esparadrapo. 2 dias depois já estava na rua jogando bola de novo. Hoje arrancou um dedinho, botou, furou o dedo no espinho, já quer ir para a UPA. Antigamente era diferente, né, irmão? Deus do céu. Peguei um frio. Antigamente tomava até banho na chuva, né? Eu não sei se a chuva mudou ou se é a gente que mudou. Acho que foi a gente. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Vou terminar agora. Cantares, capítulo 4. Aqui eu quero que você preste bastante atenção. Própolis. Minha esposa estava lembrando aqui. Era diferente, antigamente era diferente. A minha filha, quando era pequena, ela jogava futebol também, né? Treinava e tudo, minha filha jogava futebol. Aí, e jogava bem. Meu sogro está aqui. E ele está lembrando que a minha filha jogava e jogava bem. Aí um dia ela foi lá do lado de casa, onde a gente morava, jogar com o meu filho e com os garotos lá. Ela jogava até no meio dos meninos também. Jogava muito. O pessoal chamava ela para jogar, até os meninos chamavam para jogar. Jogava muito mesmo. Aí ela cortou o pé. A perna dela
num gargalo de garrafa. Que jogaram lá na noite anterior, eu acho, não sei. Cortou. Ficou assim uma lapa de pele, assim, ó. Pendurada assim. Cortou feio. Feio, irmão. Aí ela veio, falou com a mãe abriu a lapa assim, limpou tudo, tacou própolis, colou. Daqui a pouquinho, não demorou muito, tá minha filha de novo no campinho jogando bola. Antigamente era diferente, irmão. Estou te falando. Hoje está cheio de coisa, falta de atenção, toque, é isso, aquilo, outro. Não pode pegar chuva, não pode pegar sol, não pode pegar nada, não pode jogar bola na rua. Você passa nas quadras tudo vazia. Boa parte é isso aqui, né, que está atrapalhando. Enfim. Vamos lá? Cantares capítulo 4. Olha o que está escrito aqui no versículo 12. Jardim fechado és tu, irmã minha, e esposa minha. Manancial fechado. Fonte, caramba. Eu sou uma fonte e eu tenho uma fonte. Eu sou uma fonte e ninguém pode vir. Eu posso dar do que Deus me deu, mas ninguém pode alcançar essa fonte, porque eu sou uma fonte perto da fonte. Deus quer que eu seja um jardim fechado para Ele. Deus quer que eu seja uma fonte selada para Ele. Então eu sou uma fonte perto da fonte. E aí eu começo a abençoar as pessoas. Mas ninguém me alimenta, quem me alimenta é Jesus Cristo. Ah, pastor, então nenhum outro pastor? Não, todo primeiro sábado de cada mês eu vou na minha reunião especial, que é uma reunião ministerial com o meu líder do estado. O pastor Michael sempre tem uma palavra muito forte para dar para a gente. Antes era o pastor Rogério, que era também outro que, caramba, cada mensagem que aquele homem dava também, que às vezes até chorava, que ele alimentava. Graças a Deus, Deus tem preparado homens para vir para o Rio de Janeiro, só com palavras fortes e com capacidade para dirigir esse estado. Antes era o pastor Rogério e agora o pastor Michael. Amém, Jesus? E quando eu vou lá, eu vou só para beber, irmão. Nem encher a cara não, tá amarrado. Eu vou para beber da fonte, entendeu, né, irmão? Pelo amor de Deus. Porque você tem que, né? Tem que ter um cuidado com as falas, porque tem gente que parece quase gravando, esperando o pastor dar um vacilo para poder falar bobagem, né? Então é melhor eu deixar bem claro que o bebê aqui é o bebê da fonte. Então eu vou lá, eu sento, eu sou ovelha nesse dia. Eu vou lá, eu sento, eu ouço, eu dou oferta, eu oro, eu louvo, eu adoro. Amém, Jesus? Tiro as fotos. Eu estou como ovelha. Eu preciso estar como ovelha. Eu preciso disso. É boba aquela pessoa que acha que não precisa. Deus, Ele quer me ver como um jardim fechado. Um manancial fechado e uma fonte selada para Ele. Eu começo a abençoar outras pessoas quando eu sou essa fonte selada para Ele. Então o único que me alimenta é Ele. Vai usar o pastor Michael, vai usar o missionário, vai usar o pastor Jaime, vai usar o pastor Rogério, vai usar um pastor que esteja acima de mim, e esse pastor vai me trazer alimentação, mas é Deus. Ele vai me alimentar com a fonte de Deus, é a palavra que Ele vai me dar. Entende isso? Eu não tenho nada para dar para vocês, a não ser essa fonte aqui. Não adianta você achar que eu posso te ajudar. Não, eu como servo de Deus, eu tenho Deus para oferecer a você e Ele pode te ajudar. Por isso que você não tem que estar preso ao homem. Um dia ele está aqui, hoje eu estou aqui, amanhã eu vou para outro lugar, vai vir outro para o meu lugar e a fonte vai continuar. Porque a fonte não somos nós, a fonte é quem? Tem que ficar preso ao pastor. Se o pastor sair daqui, vou fazer baixo-assinado para me trazer ele de volta, porque não pode fazer isso, tirou o nosso pastor. O seu pastor é Jesus, irmão. Sempre foi. Sempre foi.
Não tem essa história. Mas tem gente que tem essa coisa bobinha, sabe? A gente precisa entender o que eu tenho que ser. Ele está falando. Vamos voltar aqui. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha. Ele está falando da gente. Irmã, esposa, igreja. Manancial fechado. E fonte. Aí ele vai falar assim, 13. Os teus renovos são um pomar de romães. Quem já comeu romã? Diz que é bom para a saúde para caramba aqui. Aliás, é difícil ver romã agora, né? Você não acha em lugar nenhum. O que aconteceu com as romãs aqui no Brasil, no Rio de Janeiro? A senhora tem um pé de romã em casa? Então a senhora guarda lá. Venda na feira, porque ninguém vê, nem na feira vê romã mais. Hã? Em frente à casa. A senhora não passa lá e pega umazinha, não? Tá, tudo bem. Já entendi. Tá. Pode pedir também, né? A gente passou dessa fase de pular o muro, né, irmão? Passou dessa fase, né? Pular muro para pegar do vizinho lá, depois levar corrida lá. Os teus renovos são como um pomar de romãs, com frutos excelentes. O cipreste, o nardo, o açafrão, o cálamo e a canela, com toda a sorte de árvore de incenso, e mirra de aloés, com todas as primícias especiais. És a fonte dos jardins, poço das minhas águas vivas, que correm do Líbano. Levanta-te, fonte, vento do norte, e vem tu, vento do sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os teus aromas. Se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Aí a igreja chama Jesus. Vem, Jesus. Vem comer dos frutos que eu estou dando para ti. Isso aqui pode linkar com João 15 tranquilamente. Eu sou a videira, você é o galho, você deu fruto, eu vou limpar, vai dar mais fruto ainda. Pode linkar tranquilamente. Amém, Jesus? Então ele quer que eu seja um jardim fechado, ele quer que eu seja um manancial fechado, uma fonte selada, e ele fala que se eu for, eu vou dar muitos frutos. E é só clamar: vem, meu noivo, vem para o seu jardim, vem comer os frutos que eu estou entregando agora. Amém, Jesus? A gente pode fazer isso. Hoje você pode falar: vem, Jesus, vem na minha vida, restaura o meu lar, restaura o meu casamento, muda a minha empresa, faz minha empresa crescer, cura-me, Senhor. Você pode chamar o seu noivo, o seu esposo, para entrar no jardim selado. A pergunta é: você é um jardim selado? Você é uma fonte para ele? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Amém, Jesus? A frase que ele colocou no meu coração: eu sou uma fonte junto à fonte. Se eu for, você for uma fonte, junto da fonte, você vai poder chamá-lo. Não é isso que ela faz no final aqui? Ela é a igreja, tá, pessoal? Não sensualiza isso aqui, não. Espiritualiza, não sensualiza. Ela aqui é a igreja, tá? E tem gente que pega esses poemas aqui de cantares para sensualizar a coisa. Esquece esse negócio aí, tá? Tem que espiritualizar isso aqui, tá? Então ela aqui, a noiva, a esposa, é a igreja. No final ela fala: se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Deus está de olho nos seus frutos. Você precisa ser uma fonte perto da fonte. Para de vir à igreja só para receber. E quando recebeu tudo, some da igreja. E quando precisa de novo, vem para receber. E não abençoa ninguém. Nem a obra tem gente que quer abençoar. Nem a obra tem gente que quer abençoar. A obra deu tanto para aquela pessoa e nem a obra a pessoa quer abençoar. Deus quer que você possa gerar frutos. Você pode chamar por Ele: vem para o seu jardim. Eu sou um jardim fechado para o Senhor, pode vir. Vou terminar. Ainda não acabei não, mas vou acabar agora. Presta atenção nisso aqui. Tiago capítulo 3. Aleluia. Os outros, tem mais mensagem aqui, tem muita coisa aqui. Oh, glória a Deus. O tempo passa rápido, né?
Mas hoje eu encerro essa mensagem, irmão. Tiago é lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 3. Eu vou ler bem rápido, tá, pessoal? Eu vou ler a partir do versículo 11, tá? Acharam? Diz assim no 11: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitona? E aí? Ou a videira produzir figos? A videira produz o quê? Uva. E a figueira? É essa que produz figo. Não dá para misturar as coisas, irmão. Para de misturar estações. Deus é Deus, o diabo é o diabo. Céu é céu, inferno é inferno. Mundo é mundo. Santo é santo, pecador é pecador. Não dá para querer ter as coisas santas no meio de pecado. A gente não pode ficar misturando coisa que é doce com amargo. Não. Não, vocês estão entendendo, o mundo espiritual. Uma fonte, eu sou uma fonte perto da fonte. Se eu sou uma fonte perto da fonte, de mim tem que sair coisas que engrandecem o Senhor. Por isso que eu preciso ser um sábio com doutrina. Amém, Jesus? Eu preciso ser um sábio com doutrina, ter temor de Deus. Eu preciso ser uma fonte perto da fonte. E eu tenho que gerar para vocês, para quem está em minha volta, coisas boas. Eu não posso dizer eu sou de Deus e depois implico com todo mundo, crio confusão com todo mundo. Como que eu posso ser de Deus? Então eu sou uma fonte amarga e sou uma fonte doce. Hoje eu estou de bem com a vida. Pode vir, pode falar, eu vou rir, eu vou agradar você. Tá? Amanhã eu não estou muito bem não, então nem vem que eu vou te dar patada o tempo todo. Que fonte é essa? Isso não é uma fonte junto da fonte. Isso é uma fonte sozinha. Entende? Que está gerando suas próprias conclusões, tirando suas próprias conclusões e gerando suas próprias ações e não está olhando o que Deus está preparando. Aí os laços da morte aparecem e a pessoa não percebe. Porque não tem doutrina. Não tem sido sábio. Mesmo estando na igreja. Não dá para ser assim. Não devemos ser assim, né? Dá para ser, dá. Mas não devemos ser assim. Ele fala então: pode o mesmo manancial dar água doce e água amargosa? Uma coisa ou outra, né? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Não. Ou a videira figos? Não. Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada aí? Não pode, irmão. Não pode, não deve ser desse jeito. Você não pode ser assim. Você precisa pedir a Deus para mudar. Você é tão amoroso num dia, no outro dia você é rancoroso, cheio de ódio. Você não pode ser assim, tem coisa errada aí. O diabo quer roubar a sua salvação. O diabo está tentando tirar a sua salvação. Isso tem que mudar. Olha o versículo 13. Não acabou não. Calma aí, eu vou chegar no final. Quem dentre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. Mostre pelo seu bom. Então o sábio e inteligente, ele tem bom? Opa! Se você vê uma pessoa que não sabe tratar os outros, essa pessoa não é sábia e não é inteligente. O sábio e inteligente, ele é de bom trato. E as suas obras em mansidão de... Então, uma pessoa sábia diante de Deus, tá? Inteligente, que teme a Deus, é uma pessoa rancorosa, raivosa, irada? Não. 14. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, pessoa que sempre cria confusão, divisão, contenda, em vosso coração, não vos glorieis. E nem mintais contra a verdade. Não adianta ficar, não, eu sou de Deus, é que pisaram no meu calo. Eu sou de Deus, é que eu não estou muito bem hoje. Eu sou de Deus, é que... Não adianta mentir contra a verdade. A verdade te combate. 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Lê você agora. Que sabedoria é essa? Terrena, animal e diabólica, irmãos.
diabólica. Eu sou de Deus ou sou do diabo? Está repreendido isso. Amém, Jesus? Temos que vigiar. Eu sou uma fonte junto da fonte. Eu não posso ficar dando água doce, mas amanhã é amarga. Hoje é doce, amanhã é com sal. É um sal porque eu estou passando um problema aí, vocês têm que entender. E porque eu estou passando com um problema, eu vou subir no altar aqui, vou dar pancada em todo mundo, e vou só falar mal de vocês, porque... Não. Eu tenho que subir aqui, tenho que ser o que eu sempre fui, um servo de Deus. Não importa se eu estou passando com um problema. Minha água é doce. Eu sou uma fonte perto da fonte. Eu sou jardim fechado. Eu sou uma fonte selada para o meu Deus. Eu de vez em quando eu enfrento as minhas batalhas, eu posso chamar, vem meu amado, vem para o seu jardim. Eu posso falar assim. E tenho que falar assim. Porque é Ele que vai me manter na água doce. Ou eu sou doce ou eu sou salgado. Entendeu? Para com essa história aí, irmão. Começa a vigiar, porque o diabo quer tirar a sua salvação. 18. 16. Não, 16, né? Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. É só confusão. Tem gente que só quer confusão, só vive gritando, brigando, discutindo, só quer confusão. 17. Mas a sabedoria que vem do alto presta atenção, hein? A sabedoria que vem de Deus, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, equilibrada, né? Tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade. Não é porque é o meu filho que está sempre certo. Se está errado, está errado. Sem parcialidade e sem hipocrisia. Você é o que é. Amém, Jesus? Sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, mas para os que exercitam a paz. Como que o Jacó abençoou seu filho José? Você vai ser uma árvore junto da fonte e vai dar muitos frutos. Frutos de cima, frutos de baixo. Amém, Jesus? José, você vai ser uma bênção. Você vai ser uma fonte junto da fonte. Todo mundo que se aproximar de você vai ver que você é uma bênção. Amém, Jesus? A gente precisa ser essa fonte perto da fonte, para abençoar todos em nossa volta, e começando pelos de dentro de casa. Quem está entendendo? Quer que eu pare ou quer que eu continue? Alguém falou assim, mas está demorando demais, pastor. Eu vou ler mais 2 versículos para vocês, só. Eu ia deixar para outro culto, mas eu vou ler rapidinho. Salmo 73. Como a gente está gravando isso, então vou dar também. Salmo 73, no último versículo, lá no 28. E aquela bênção do José é para a gente, irmãos. Mas eu preciso ser uma fonte perto da fonte. Eu não posso buscar outra fonte. O diabo vai tentar induzir você para outras fontes. Para salvar casamento, para salvar finanças, para resolver problemas. Ele vai tentar te induzir para outras fontes. Você tem uma fonte e tem que ficar perto dela. Jesus, cansado do caminho, sentou na fonte. Na fonte de Jacó. Não foi em qualquer fonte, não. Tá? O Jacó que abençoou o José. Daquele jeito que você acabou de ver. Nós não podemos ser uma fonte com água salgada e água doce, irmão. Para de ser essa pessoa que ora é verão, ora é inverno. Ora está quente, ora está frio. Para de ser. Toma jeito. Antes que seja tarde, né? Antes que isso possa gerar vários problemas para você. Vamos lá, 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança em quem? No Senhor Deus. Para anunciar todas as tuas. O Asaf era uma fonte perto da fonte ou não? Fonte perto da fonte. Sua confiança não tem que estar em mim, nem em ninguém. Sua confiança é em Deus. Fonte perto da fonte. Amém, Jesus?
tem que se aproximar. Bom, ele fala, bom para mim é me aproximar de Deus. Eu vou me aproximar daquele homem porque ele é deputado, vou me aproximar daquela mulher porque é vereadora, vou me aproximar daquele porque é pastor, eu vou me aproximar daquele porque é famoso, eu vou me aproximar daquele porque é rico, eu vou me aproximar daquela porque tem dinheiro. Bom é me aproximar de Deus. Bom é me aproximar de Deus. Amém, Jesus? O Asaf, ele era uma fonte perto da fonte. E ele fala, e vou anunciar as suas obras, eu vou ser uma fonte para as outras pessoas também, mas vou me aproximar da fonte que é Jesus Cristo. Essa é a única que vai me alimentar. Aí eu alimento os outros. Eu vou fazer as tuas obras. A última, Jó 22. Aqui eu termino. Esse versículo aqui é conhecido, tá? Tão conhecido que quando eu lembrei dele eu fui direto em Jó 22. Só que aconteceu uma coisa estranha. Eu acho que o diabo não queria que eu te desse esse versículo. Eu acho que tem alguns aqui, e terão pessoas durante as outras reuniões, que o diabo não queria que eu ouvisse esse versículo. Porque eu li Jó 22 todo e não achei o versículo. Que estranho, né? Aí eu falei, pô, será que é o 29? Aí fui no 29. Mas será que é o 27? Aí fui no 27. Falei, mas é o 22. É o 22, tenho certeza que é o 22. Como é que eu li e não achei? Aí eu fui pro Pai dos Burros, né? Fui lá no Pai dos Burros, que antigamente era papel, agora é no Google direto, né? Ou na inteligência artificial lá. Aí resolve tudo para você, né? Aí eu coloquei lá o texto. Onde Jó falou isso, assim, assim? Não é Jó que fala, é o Elifaz, o amigo dele, né? Onde fala isso, assim, assim, no livro do Jó? Aí me deu, falei, não é o 22? Como é que eu não vi uma coisa dessa? Aí eu fiquei pensando, será que não vai ter gente nas reuniões que Deus vai trazer só para ouvir um versículozinho simples, mas importante? Aí você julga agora, você que sabe da sua vida, não eu sei da minha, e você sabe da sua, né? Olha o que está escrito aqui no versículo 21, que eu passei e não enxerguei o versículo, por incrível que pareça. Eu conheço o versículo, e sei que é no 22, fui no 22 e não achei. Une-te, pois, a quem? Fonte junto da... Une-te, pois, a Deus, e tem o quê? Paz. Se você se une a Deus e tem paz, o que vem sobre você? Não vem o mal, vem o bem. Se você vê um cristão, um evangélico, um servo de Deus, uma serva de Deus, um pastor, um obreiro da igreja, fazendo mal para alguém, mentindo e dando prejuízo para pessoas, essa pessoa não está unida com Deus. Eu fico até preocupado quando eu vejo uma pessoa que é cristã e que só fala coisa ruim. Parece que a vida dela não presta para nada. Você senta perto da pessoa, só reclamação, 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 reclamação. É família, é filha, é dinheiro, é saúde, é mãe, é pai, é não sei o que. Só reclamação, reclamação, reclamação.